Você já ouviu falar de pessoas tão bizarras que parecem ter saído de um livro de terror? Pois elas existiram. De imperadores insanos a monges que desafiavam a morte, essas 5 figuras históricas vão te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre o passado. Em quinto lugar, John Dee. Enquanto a rainha Elizabeth governava a Inglaterra, um homem sussurrava segredos nas sombras. Ele era astrólogo, alquimista e se comunicava com seres de outra dimensão. John Dee era o conselheiro oculto da rainha Elizabeth I. Chamavam ele de 007. Sim, esse era seu código secreto como espião. Mas o mais assustador era seu espelho negro, usado para falar com anjos. Com seu parceiro Edward Kelly, ele criou o Enochiano, uma linguagem celestial revelada por entidades misteriosas. Letras, símbolos e sons que não pertenciam a nenhum idioma humano. Alguns dizem que eles abriram portais, outros que enlouqueceram por olhar demais além do véu. A corte o abandonou, e Dee morreu isolado, com apenas seus espelhos como companhia. Foi John Dee quem lançou a ideia de um império britânico. Mas ele também deixou algo mais. Uma linguagem que, até hoje, alguns juram que ainda funciona. Seria John um grande mago atemporal? Em quarto lugar, Catarina II. Ela foi a mulher mais poderosa da Europa, mas por trás da coroa vivia um império de desejo, traição e mortes silenciosas. Catarina não nasceu russa, mas deu um golpe no próprio marido e tomou o trono. Ela planejou tudo e nunca mais largou o poder. Mas seus amantes eram muitos, nobres, soldados, até servos. Alguns ganhavam títulos, outros simplesmente desapareciam. Dizem que um de seus amantes foi morto por envenenamento, outro estrangulado, mas nada parava Catarina. Ela queria prazer e domínio total. Catarina foi amante, estrategista, imperatriz. Enquanto a Europa dormia, ela fazia história na cama e no trono, e nunca foi punida por isso. Em terceiro lugar, Rasputin. Ele foi envenenado, baleado, afogado, mas continuava vivo. Grigori Rasputin não era um homem comum. Alguns diziam que ele era o próprio demônio. Rasputin era um camponês russo que virou conselheiro do czar Nicolau II. Mas o que assustava a elite não era sua influência, era o que ele sobrevivia. Tentaram envenená-lo com cianeto. Ele não morreu. Então atiraram nele 3 vezes. Rasputin caiu, mas horas depois, ele levantou e tentou fugir. Foi então que o afogaram num rio congelado. E mesmo assim, seus pulmões estavam cheios de ar. Antes de morrer, ele escreveu: "Se eu morrer pelas mãos do povo, o czar viverá. Mas se forem os nobres, toda a Rússia vai cair." Meses depois, veio a Revolução, e os Romanov foram executados. Grigori Rasputin foi o homem que não podia ser morto, mas será que ele morreu mesmo? Em segundo lugar, Marquês de Sade. Imagine um homem tão perturbado que seus prazeres envolviam dor, controle e perversão. Ele era nobre, escritor e um dos mais temidos da França. O Marquês de Sade foi preso dezenas de vezes, acusado de sequestros, torturas e orgias secretas. Suas festas terminavam em sangue e silêncio. Na prisão, ele escreveu obras que chocaram o mundo. Descrevia cenas de violência e prazer extremos e questionava tudo: moral, religião, leis. Ele passou quase 30 anos encarcerado. Dizem que até Napoleão mandou silenciá-lo. Mas suas palavras escaparam dos muros e mudaram a história da filosofia e da arte. O Marquês de Sade foi chamado de louco, gênio e monstro. Mas uma coisa é certa: nunca mais existiu ninguém como ele. Em primeiro lugar, Aleister Crowley. Aleister Crowley foi mais do que um mago. Ele fundou sua própria religião, chocou o mundo com rituais obscuros e ainda agiu como espião. Conheça a história do homem que queria destruir a moral da humanidade. Chamavam ele de anticristo, bruxo, profeta do caos. Aleister Crowley queria mais que poder, ele queria criar a própria religião. Crowley estudou magia, alquimia e invocações proibidas. Fundou a doutrina de Telema, com uma máxima sinistra: faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Mas o que poucos sabem é que Crowley também trabalhou como espião para o governo britânico e espalhou desinformação durante guerras, usando sua fama como disfarce. Ele morreu sozinho e amaldiçoado, mas sua influência vive em ordens secretas, bandas de rock e cultos modernos. Aleister Crowley, o mago que desafiou Deus,